após mim veio um homem, glória a Deus, mas ele foi antes de mim, porque ele já era primeiro do que eu, e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Santo Deus, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Jesus Cristo que nós servimos, ele é poderoso para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, nos capacitando para proclamarmos a sua palavra, para que através de nós vidas sejam salvas pelo Espírito Santo que fala através das nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. E então aqui nós já podemos entender que o descendente da mulher que Deus havia falado é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para vencer a força do mal. Ele veio ao mundo para vencer o pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a seguir vai nos dizer que antigamente nós estávamos espiritualmente mortos pelo pecado e pela incircuncisão de nossa natureza humana. Então Deus nos deu vida com Cristo, pois Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele pegou a cédula que havia contra nós, a acusação que havia contra nós, Ele pegou, Ele pregou, Ele foi pregada essa cédula sobre a cruz do Calvário, e a partir deste momento Jesus venceu todas as potestades e principados do mal, os envergonhando publicamente ao vencê-los sobre a cruz. Glória E a boa a Deus. notícia é essa, que se Jesus venceu a morte e o pecado sobre a cruz, nós também vamos vencer, por causa que não é pela nossa força que nós vamos seguir em frente, mas é através do poder do Espírito Santo que está em nossas vidas, que Ele que nos capacitará, é Ele quem nos conduzirá até a vitória, para que nós sejamos glorificados juntamente com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E a execução deste plano de vida, ela tem o seu início quando o Rei Jesus abriu mão da sua glória eterna. É Deus maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 5 está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Glória de Deus Pai. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus continua executando este plano maravilhoso, o plano de salvação para as nossas almas, quando Ele deixou o lugar onde o louvor ecoa o tempo todo, onde existem milhões de anjos para servi-lo, e Ele veio ao mundo para nos dizer:
Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Jesus também veio para nos dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Somente em Jesus Cristo, irmãos, nós podemos encontrar o descanso para a nossa alma. Às vezes nós sentimos, quantas vezes a gente está em algum lugar e do nada vir assim aquele cansaço que a gente chega e fala: nossa, eu estou cansado, eu nem sei por que eu estou tão cansado assim. Hoje é segunda-feira ainda, está começando a semana e eu já estou cansado desse jeito. Mas às vezes a gente acha que é do corpo carnal esse cansaço, mas na realidade esse cansaço ele é espiritual, e a única fonte que pode suprir esse cansaço é Jesus Cristo. O nome da força para a nossa alma é Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus e você terá o descanso para a tua alma. Glória ao Senhor Jesus. Agora falarei sobre alguns dos acontecimentos com Jesus até a sua morte sobre a cruz. Jesus saindo, ele foi como de costume para um monte, chamado o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca uma medida de 30 metros, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Queridos irmãos, vai chegar momentos em que nós pediremos para Deus passar de nós aquela angústia, passar de nós aquela dor, aquela luta, aquela provação, mas Deus não vai passar conforme o nosso tempo, porque é necessário que tudo isso aconteça para que Ele nos fortaleça, nos amadureça e nos dê sabedoria para seguirmos nossas vidas como filhos amados de Deus. Glória a Deus. Mas Ele não nos abandona, antes Ele vai nos enviar o Consolador. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse aos seus discípulos, e essa palavra que Ele disse aos seus discípulos serve a nós também: eu estou indo para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador. E esse outro Consolador, ele é conhecido pelo nome de Espírito Santo de Deus. É Ele quem habita em nossos corações, é Ele quem guarda os nossos corações, é Ele quem ensina todas as coisas para nós, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que nos santifica dia após dia, até que o Rei Jesus volte em glória e nos leve para juntamente com Ele estarmos para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus, Tu és maravilhoso. Glória a Deus. E a Bíblia continua dizendo: aqui Jesus já está no Getsemane e Ele está orando. E assim que o anjo desceu para confortar Jesus, a Bíblia continua dizendo que, posto em agonia, orava mais intensamente, tanto que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus foi preso após ser traído pelo seu próprio discípulo, chamado Judas Iscariotes.
através de um beijo na face do Senhor, o entregou aos guardas do templo. Jesus sentiu a dor do abandono por outro de seus discípulos, chamado Pedro. Este, ao ser interrogado a respeito de estar e de ser o seguidor de Cristo, ele negou a Jesus 3 vezes. Jesus suportou ser traído, Jesus suportou ser preso como um ladrão, ele suportou ser negado, ele suportou ser zombado, ser ferido, ser acusado, ele suportou ser desprezado, mas ele estava firme com a certeza naquele que tem todo o domínio nas suas mãos. E ao ser interrogado se ele era o Cristo, a sua resposta foi a seguinte: se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim, mas de agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós devemos seguir, irmãos, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do mundo nós seremos negados, nós seremos desprezados, nós seremos zombados, feridos, acusados, como o Senhor Jesus foi e também ainda está sendo através de muitos. Mas nós temos a certeza da nossa salvação por Jesus Cristo. Glória a Deus. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. E Jesus continua dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui, irmão? Fica tranquilo, o mundo não tem mais o poder sobre a tua vida. A tua vida agora, ela pertence a mim. E se eu venci o mundo, você também vai vencer. Fica firme, irmão. Não sei o que está acontecendo na tua vida. Glória a Deus. Manda dizer que Ele está ao teu lado, te capacitando. Ele está ao teu lado, te orientando. Ele está ao teu lado, te sustentando, até que você venha vencer toda a força do mal pelo poder de Deus que está na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele foi castigado, ouviu toda a multidão clamando para o crucificar, carregou a sua cruz, e no caminho para o Gólgota, quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes sobre elas. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que do lado de Jesus, como acabamos de ler, estavam os dois malfeitores. Um deles foi induzido e entrou na mesma ação dos príncipes dos sacerdotes que estavam acusando Jesus, que estavam duvidando do poder de Cristo. E eles disseram assim: se você é o Cristo, desce da cruz. E o ladrão disse: se você realmente é o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e também a nós. Nós não devemos ser, irmãos, como este ladrão. Nós devemos seguir o exemplo do ladrão que repreendeu o outro, dizendo: você não teme a Deus, nem ainda estando na mesma condenação do que ele. E nós realmente
porque estamos pagando pelos nossos maus que nós fizemos. Mas este homem, ele não fez mal algum. E sabe o que ele vai dizer ao Senhor Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer: na verdade eu vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo aqui, neste versículo, foi transmitida através daquela acusação que estava acima da cabeça do Senhor Jesus. Eu penso comigo que se aquele ladrão reconheceu que Jesus tinha um reino, que Jesus era rei, foi por causa daquela acusação. Então nós podemos chegar à conclusão que nós devemos falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, porque elas nunca poderão experimentar o amor de Cristo se elas não souberem quem é o Cristo que nós servimos. Nós realmente servimos ao Senhor Jesus quando nós falamos do amor de Jesus para as pessoas, porque a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio, e se o nosso coração está cheio de Cristo, para nós é normal falarmos de Jesus para as pessoas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai continuar dizendo que já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus, ele expirou pelos nossos pecados. Jesus, ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, vamos continuar fiéis, porque será através da nossa fidelidade a Deus que muitas pessoas nos observarão e dirão que somos verdadeiros filhos de Deus. Mas que não seja para nos gloriarmos, mas sim para que essas pessoas possam ver em nós, através do nosso exemplo, elas possam ver em nós a salvação que Cristo oferece aos pecadores. Irmãos, o nosso comportamento fala muito através da vida das pessoas. As pessoas, que nem diz o pastor Maridinho, a única Bíblia que as pessoas do mundo vão ler é a nossa própria vida. O nosso testemunho, ele conta em nosso trabalho, na escola, ele conta no lugar que nós estivermos. Nós não podemos somente se comportarmos como crente na igreja. Nós devemos nos comportar como crentes em todos os lugares que nós estivermos. Não é por causa do pastor, não é por causa do outro irmão que está vendo o meu comportamento, mas é por causa daquele que tem todo o poder, aquele que ele é o onipotente, ele pode todas as coisas, ele é o onisciente, ele está em todos os lugares, e mesmo ele sabe todas as coisas, ele conhece os nossos pensamentos, ele sonda os nossos corações. Então, antes, a Bíblia vai dizer assim, que nós não devemos temer ao homem, que pode matar somente o corpo, mas nós devemos temer a Deus, que pode matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2 e o versículo 15. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Glória a Deus. Então, Jesus já tinha expirado, mas no primeiro dia da semana, muito de madrugada, as mulheres prepararam especiarias e foram ao sepulcro para ungir
o corpo do Senhor Jesus. E no caminho elas estavam preocupadas, porque a pedra que tampava a porta, que fechava a porta do sepulcro era muito grande, e elas estavam preocupadas com quem poderia ajudá-las a remover aquela pedra quando elas chegassem. Mas a Bíblia vai dizer que quando elas chegaram ao sepulcro, a pedra já estava removida, e ao entrarem no sepulcro, elas não mais encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Isso é Deus. maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E a Bíblia continua dizendo que elas ficaram perplexas, preocupadas com o que poderia ter acontecido com o corpo de Jesus. Elas acharam que alguém poderia ter roubado o corpo do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que se puseram junto delas 2 varões com vestes resplandecentes e lhe fizeram uma pergunta: mulheres, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão preocupadas? Vocês procuram a Jesus o Nazareno. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que Jesus ressuscitou e ele está à direita de Deus intercedendo por nós, vestido de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos são brancos como a neve, como a lã, e os seus pés são como latão reluzente, e os seus olhos são como chamas de fogo, e da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, e a sua voz é como o som de muitas águas. Aleluia, glória a Deus. E o seu rosto é como o sol, quando na sua força resplandece. E ele diz: eu sou o primeiro e o último e o que vive. Estive morto, mas eis que aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Este Deus é poderoso, irmãos. Ele tem a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, e depois da sua ressurreição, Jesus está falando aos seus discípulos acerca da ascensão, acerca da virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre eles. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele falava aos seus discípulos, ele foi elevado ao céu pelo próprio poder, e uma nuvem o recebeu. Glória a Deus. E enquanto seus discípulos estavam com seus olhares fitos no céu, enquanto ele subia, se puseram junto deles 2 varões com vestes brancas e lhe fizeram uma pergunta: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir novamente, assim como para o céu vocês o vistes ir. Vocês viram ele ir, mas vocês também vão ver ele voltar até as nuvens. Glória a Deus. Jesus Cristo vai voltar, irmãos. Muito breve, Jesus Cristo vai voltar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 14 e o versículo 16, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mateus capítulo 24 ainda diz: e depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Os pais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E depois que Jesus Cristo voltar, depois que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, depois que nós estivermos com Jesus Cristo pelos séculos dos séculos, João escreveu no Apocalipse 21 de como é o lugar aonde nós iremos habitar. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Meus queridos irmãos, Amém. Glória a Deus. continuaremos firmes, contando com a presença do nosso ajudador e nosso Senhor Espírito Santo de Deus, porque um dia, se nós não fracassarmos na fé, nós estaremos com Cristo para sempre. E o segredo para nós não fracassarmos na fé é contarmos com o auxílio do nosso Espírito Santo, do nosso ajudador e auxiliador. Eu quero orar com a igreja, com a permissão